Ninguém acende a candeia para colocá-la embaixo do alqueire. Ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de iluminar toda a casa. Hoje nossa reflexão é sobre esta pequena parábola, contada pelos 3 evangelistas. E a versão de Mateus consta no capítulo 5, versículo 15. Também tomo como parâmetro a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, na página 189, que diz assim: Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia todos os que estão em casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Nesta parábola, está claro, o Senhor Jesus fez menção ao potencial do conhecimento, à luz espiritual, a qual já conquistamos ou detemos. Ele faz comparação com um objeto material, para mostrar o sentido da luz do conhecimento, o sentido espiritual da luz do conhecimento, a qual deve ser estendida, compartilhada, assim como a luz do candeeiro, que deve ser colocada ao alto para iluminar toda a casa. Aqui, algumas explicações se faz necessário sobre a tradução dessas palavras, a fim de nos aprofundarmos no real sentido espiritual da parábola. Candeia, na época do Cristo, era uma iluminação caseira, espécie de lamparina, cujo combustível era o azeite ou o óleo. A tradução mais correta para alqueire é como aparece em Mateus, um módio. A tradução para módio é um vasilhame de barro usado para medidas sólidas, de coisas sólidas, inclusive do azeite, e tinha capacidade de armazenar até 35 litros. Portanto, percebe-se que esse módio deveria ser alto, assim como um móvel doméstico, dentro da casa. A tradição na Palestina, na época, era que, quando o candeeiro não estava aceso, era guardado embaixo desse módio. Esta é a razão da comparação do mestre. Onde o mestre fala da candeia, que é acesa, mas que por vezes é escondida, deixando, portanto, de dar a sua luz. Ensinando-os com essa lição a importância que cada um de nós, como candeia viva que somos, de mantermos a nossa chama, a chama da nossa alma acesa. Sobretudo nesses momentos em que estamos vivendo, momentos de sombra pelos quais a humanidade está passando. A sombra da desesperança, a sombra do pessimismo quanto ao futuro, quanto ao governo, até mesmo o enfraquecimento da fé em torno das religiões do mesmo Cristo. Hoje, mais do que nunca, precisamos manter esta chama irradiando a luz da nossa fé em Deus, quando a fé de muitos está se esfriando. E a grande maioria da humanidade permanece ainda na distração dos tempos modernos, da internet, ou na indiferença espiritual. Por isso a importância de falarmos hoje sobre como alimentar a nossa candeia,
como luz que nos ajudará nesses momentos difíceis e ainda mais difíceis que estão por vir, conforme o anunciado da espiritualidade, e ajudarmos também aqueles que ainda não conseguiram acender a sua luz. É o momento oportuno de meditar no que Jesus quis dizer com essa candeia que se acende para iluminar a casa, entendendo que no sentido espiritual, essa casa, a primeira a ser e mais necessária casa a ser iluminada é a nossa casa mental. Pois a mente é a nossa casa dioturna, com suas características, as quais cultivamos, alimentamos. Ela, a mente, é fundamentalmente a casa aonde vivemos todo o tempo. Sim, iluminar a nossa mente, porque dificilmente poderemos contribuir com a casa, lar, habitação onde vivemos, para que tenhamos um lar mais iluminado, uma família mais espiritualizada, se antes não cultivarmos nossos hábitos mentais asseados, elevados. E assim, só depois disso, poderemos estender a nossa luz. Depois de aprendermos a perseverar na observância do amor universal. Mas como mantermos acesa esta chama? É a pergunta que devemos nos fazer sempre. Vamos lá, comparando com a candeia a que Jesus citou, do que ela precisa para manter-se acesa? A candeia, ela necessitava e necessita de 2 elementos essenciais: o combustível, o óleo ou azeite, mais o oxigênio. E quanto à chama da nossa alma, a nossa candeia, do que ela precisa para manter-se acesa e alcançar os objetivos almejados de iluminação nossa, e após compartilhar ao nosso redor, a família ao nosso redor, a sociedade como um todo? Bom, depois da primeira iniciativa, que é a de buscar o conhecimento, também nós necessitaremos de 2 elementos que são o esforço e a dedicação. Observemos. Vejamos que para um elemento de iluminação, como a candeia, a vela ou o sol, manterem-se projetando e irradiando luz, há sempre nessas fontes um elemento em comum. Há sempre algo que elas doam de si mesmas. Pensa a vela, a candeia, uma vez acesas, consomem-se a si mesmas. A vela vai se consumindo e nesse dar-se de si que mantém a própria luz. Pensemos no grande sol. Ele não consome-se a si mesmo para manter-se irradiando luz e com isso alimentando o sistema solar e toda a vida no sistema? Então, concluiremos com a analogia da candeia que Jesus contou, que o combustível que haverá de manter a nossa luz, a luz da nossa candeia acesa, é o comprometimento e a nossa entrega. Sem isso não haverá iluminação. A iluminação nasce
desse nosso primeiro movimento de alma. A iniciativa, a escolha por nos alinharmos com a luz, com a lei divina. E então descobriremos após isso que o preço da luz na criação, o preço de mantermos essa luz no nosso dia a dia é o sacrifício de nós mesmos, pelo bem coletivo. É o sacrifício do nosso aprimoramento na nossa reforma íntima. O aprimoramento, a lapidação do nosso ser, dos nossos egos inferiores, para conseguirmos manter acesa a chama. E aprendemos com o Cristo, sobretudo com o seu Evangelho, que a grande dinâmica da vida, na ordem divina é esta: quanto mais se doa, mais se recebe. Isso aprendemos com a vela, com a luz do sol, que doam-se, por isso fazem a luz.